Você sabe quem foi que disse a frase ser ou não ser? Eis a questão. Eu sei, é aquele cara do livro do Shakespeare. Não, foi um professor repensando a carreira. E o salário, ó. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de literatura clássica? Você sabia da história de William Shakespeare dentro de uma perda pessoal, uma coisa muito intimista, de um peso muito grande? Esse basicamente é o pano de fundo do filme de hoje, mas na ótica não do Sr. William Shakespeare, mas de sua esposa, a mãe. E a partir de uma premissa tão difícil, pesada, se formos pensar na realidade, nos pontos táteis dessa história, a gente vai puxar para um conceito geográfico, que talvez a gente interprete às vezes pela sonoridade com algo que na verdade está errado. Não entendeu nada? Eu te convido então a conhecer o filme de hoje e vem conferir comigo! Hamnet, no Brasil com o subtítulo A Vida Antes de Hamlet. Filme de 2025, dirigido por Chloe Zhao e protagonizado por Jess Buckley e Paul Mescal. O filme conta a história de Agnes, uma mulher com conhecimento sobre ervas medicinais que é conhecida como uma bruxa por conta dos seus condons, dos seus conhecimentos medicinais a partir desses elementos naturais. E um dia ela conhece William, um escritor que a vê na floresta praticando falcoaria e com quem ele começa a flertar. E logo eles começam a se envolver e a se apaixonar. Agnes engravida, mas por não ser casada, ela é expulsa de casa, indo para a casa de William, mas onde a família dele também não vê com bons olhos esta gravidez. Com o adicional, além da gestação sem o casamento, pela fama de Agnes ser uma bruxa, causar todo um auê dentro desse nicho familiar. Contrariando a má vontade da família dele, o casal promove uma cerimônia de casamento privada, na floresta, com a energia da natureza testemunhando o seu amor. William está frustrado, pois não vê sucesso em seus textos e a vida trabalhando com seu pai, que faz artigos em couro, deixa-o transtornado, inclusive por conta do trato ofensivo de seu pai com ele e seu irmão. Agnes encoraja William a ir para Londres, pois lá na grande cidade ele poderá encontrar pessoas que percebam e valorizem o seu talento, podendo abrir portas para ele escrever peças de teatro. Mas ela sugere que apenas ele vá, para que ela continue cuidando da pequena filha do casal ali na região da pequena casa na zona florestada. Este é o início de uma vida itinerante de William, que faz seu trilho profissional em Londres, mas volta ao interior da Inglaterra para ver Agnes e sua família. Durante este período da qual o filme segue, Agnes engravida de gêmeos, inclusive com um susto, pois Hamnet, o garoto, nasce primeiro, e na sequência Judith parece não estar com vida, trazendo à tona de Agnes as lembranças de sua infância com a morte de sua mãe, que morreu por complicações no parto do nascimento de um de seus irmãos. Eu tenho o hábito de contar a sinopse do filme usando como referência a história até ali 1/3 do filme. Metade, quando é uma linha bem limítrofe. Mas aqui nesse filme aconteceu uma situação curiosa. Porque um evento que ocorre em mais da metade do filme é o ponto crucial e protagonista do que acontece na sucessão do filme, mas que já é contado na sinopse em geral. Hamnet morre, vítima de peste, e dali o filme seguirá com o processamento do luto de Agnes e de William. Aliás, este William tem um sobrenome bem conhecido. Este é William Shakespeare. O filme ele é ficcional, não tendo a preocupação em retratar biograficamente os personagens. Mas o fato de que Shakespeare tinha esta quantidade de filhos e que seu filho chamado Hamnet faleceu, toda esta parte ela é real. A dor da perda de um filho é algo que as pessoas que já vivenciaram essa terrível experiência nominam como indescritível, indo totalmente na contramão natural
que é a de todos nós acompanharmos o óbito e o processamento do luto dos nossos pais. Mas a partir da temática deste filme, nós podemos pensar aqui um conceito da geografia que, inclusive, boa parte das pessoas entendem o seu significado, mas não sabem a quantificação, vamos chamar assim a métrica matemática de onde, a partir de quando se contabiliza ela. A taxa ou índice de mortalidade infantil contabiliza os óbitos registrados de crianças até 1 ano de vida. Portanto, a situação de Hamnet no filme, que falece com 11 anos, não se enquadra nesta classificação, apesar de que alguns poderiam falar que 11 anos, criança, infantil. Eu sei que é uma dúvida que paira com relação a muita gente essa questão do número. Há um outro dado que não é mortalidade infantil, que tem uma sigla em inglês de U5MR, sigla em inglês para taxa de mortalidade abaixo de 5 anos. A taxa de mortalidade infantil é considerada uma das principais armas, termômetros do nível de desenvolvimento social, econômico e sanitário de um país, pois reflete diretamente as condições de vida da população, o seu acesso à saúde e a qualidade das políticas públicas. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a taxa de mortalidade, confira depois aqui um vídeo no canal sobre o filme Meu Pai. Nas últimas décadas, o mundo registrou avanços significativos na redução da mortalidade infantil. Desde os anos 2000, as mortes de crianças menores que 5 anos caíram mais da metade. Resultado de investimentos em vacinação e atenção primária à saúde, os índices mais elevados concentram-se principalmente em regiões pobres do globo ou marcadas por conflitos, sobretudo dando ênfase para números da África subsaariana e sul da Ásia, que respondem quase que 80% do total de mortes infantis no globo. Usando números, essa desigualdade é representada através da estatística de que uma criança nascida na África subsaariana tem 18 vezes mais probabilidade de morrer antes dos 5 anos do que uma nascida em países desenvolvidos como Austrália ou Nova Zelândia. Estes elevados números de mortalidade infantil e de crianças até 5 anos estão ligadas a uma sucessão de doenças, complicações no parto ou no período pós-natal, desnutrição, dificuldades de acesso à água com potabilidade por parte da criança e da mãe, sistemas de saúde ruins, praticamente inexistentes em algumas situações, crises humanitárias e conflitos armados. Estima-se que centenas de milhões de crianças estejam expostas a emergências, a deslocamentos forçados e faltas de serviços básicos, tudo o que expõe ainda mais ao risco de uma morte precoce. Mortalidade infantil, então, ela vem, na verdade, da combinação de uma série de fatores que estão todos ligados às questões estruturais. A estrutura de saúde é outro elemento fundamental, pois os países onde ela está presente com quantidade e qualidade suficientes, essas taxas são menores. Pensando que podemos associar ainda com programas de vacinação, acompanhamento pré- e pós-natal da maternidade. O fator educacional também é muito importante, porque a mãe, através de uma formação educacional melhor, ela vai ter noções, percepções sobre esquemas que possam ajudá-la ao longo da criação para uma coisa mais salubre ao longo desse período pré- e pós-natal. A água tratada de saneamento básico, esgoto adequadamente coletado, somado a uma alimentação que seja nutritiva, adequada, fora de condições insalubres, vão prevenir doenças infecciosas que possam estar atingindo as crianças e gerando mortandade. A questão das guerras, hoje discutindo-se mudanças climáticas, contextos de conflitos de diversas naturezas, acabam drasticamente afetando essas crianças muito pequenas que estão no momento de vulnerabilidade do seu sistema imunológico. O Brasil, ele apresenta uma queda dentro da mortalidade infantil, acompanhando essa tendência mundial. Porém, apesar do Brasil se encaixar num cenário hoje de uma mortalidade infantil que é, vamos dizer assim, aceitável, com um número que está dentro de uma condição biológica que é normal, estatisticamente aceitável, por outro lado, o Brasil ainda enfrenta uma desigualdade que, na verdade, se reflete em várias outras esferas da sociedade. Mas que, falando aqui especificamente da mortalidade infantil, nós vemos que há regiões, estados, municípios
municípios aonde esses números são maiores, concentrados principalmente nos estados mais pobres do país. E aí, você sabia desses dados sobre mortalidade infantil? Você sabia que não é qualquer criança que entra nessa estatística? Deixa seu comentário aqui embaixo. Gostou do vídeo? Dá um joinha e compartilha com os amigos. Se inscreva no canal, que você não paga nada, e dá uma mãozinha aqui pra gente. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!